Bom dia, senhoritas e senhoritos. Estamos iniciando a gravação da aula de hoje, na qual nós vamos dar sequência ao tema Segundo Reinado. Nós estamos discutindo as questões políticas, né? O processo de conciliação entre liberais e conservadores. Discutimos as derrubadas, discutimos as eleições do cacete, né? O revezamento constante entre gabinete conservador, gabinete liberal, certo? Em cima da perspectiva de qual ideal iria predominar, se o ideal centralizado ou o ideal de mais autonomia para as chamadas províncias, né? E começamos a falar, então, do processo econômico, beleza? Por favor, se manifestem para eu não me enxergar sozinho aqui, né? Tá chato, para mim também é cansativo só ver minha cara na tela. Então, de vez em quando alguém dá um oi, ei, né? Por favor. Eu não vou dizer não me deixem só, porque isso é uma fala do Collor e eu sou anticorno. Certo? Obrigado, Yasmin. Obrigado, Fernanda. Isso aí, muito bom. Certo? Bom dia, Lila. Então vamos ver aí sobre essa discussão do café, né? O açúcar, lembra? Aquele mesmo açúcar? Não é porque você teve mineração, não é porque você tem café que você parou de produzir açúcar ou outras culturas no Brasil. Né? A gente já conversou que essa ideia que é descrita em alguns livros de história tradicional, ciclo do pau-brasil, ciclo da cana-de-açúcar, ciclo do ouro, ciclo da ideia que ele percorreu um caminho, encerrou e começou outra, né? Outra cultura. E a gente teria ignorado. Não, no século XIX a gente continua explorando o pau-brasil, a gente continua explorando o açúcar, a gente continua explorando as minas de ouro, a gente continua explorando, vai começar a explorar o café. Existem outras, né, as chamadas drogas do sertão, tudo isso está sendo explorado no Brasil. Já existem as agriculturas de subsistência, vamos dizer assim, uma agricultura, isso é aquela agricultura que vai abastecer o mercado interno, certo? As pessoas precisam comer, beleza? As pessoas precisam comer. Então você vai ter essas economias, elas circulam. Nós estamos falando do café porque ele é o principal produto nesse momento, de mais destaque, certo? O açúcar, ele vai passar a sofrer concorrência das Antilhas, nós vimos isso, né? O porquê do açúcar vir a sofrer concorrência dos Antilhas, que seria um açúcar de melhor qualidade e de um preço melhor. O açúcar de beterraba, produzido na Europa. E a questão é, contudo, apesar da queda de preço e concorrência, o baixo custo da mão de obra, seja escrava, subassalariado ou trabalho familiar, gerava um sobretrabalho que compensava as perdas, além de ampliar as desigualdades e dominações sociais regionais. O que ele está querendo dizer aqui? Apesar disso tudo, das crises que o açúcar vivia, né, da concorrência que ele vivia, né, as constantes quedas do preço do açúcar, por que o açúcar continuava sendo produzido, certo? Em grande quantidade? Porque, apesar da concorrência e a perda do valor do açúcar brasileiro no mercado, essas perdas elas acabavam sendo compensadas com o tipo de trabalho utilizado, né? Seja o trabalho escravo, subassalariado, ou seja, pessoas livres que trabalham em troca de muito pouco, né? Ou o trabalho familiar, aquelas pessoas que têm o direito a usar uma terrinha do senhor, produzem para o dono da produção, em troca de um espaço para retirar ali o seu sustento. Certo? Então, esse não compromisso com o pagamento de salário, direitos trabalhistas, que é algo que não existe no Brasil, certo? Não existe no Brasil, certo? Compensava essa crise fundamentada na concorrência que o açúcar sofreria. Certo? Tranquilo? Gerava um sobretrabalho. O que é sobretrabalho? Por exemplo, nós estamos numa pandemia. Certo? Sobretrabalho é todo aquele trabalho produzido não remunerado. Por exemplo, os professores, por exemplo. A gente está tendo uma carga de sobretrabalho. A gente está trabalhando muito mais do que se tivesse em sala de aula presencial. Acredite. Certo? Algumas profissões estão tendo que trabalhar muito mais do que se tivesse em condições normais e recebendo a mesma coisa. Ninguém está recebendo aumento por isso, por exemplo.
Claro, existe todo um contexto, para você ter uma ideia. Então, o sobretrabalho é exploração, uma exploração ainda maior sofrida pelo trabalhador, certo? Não recebida. Entendeu a ideia de sobretrabalho? Por isso que é uma palavra só tudo junto. Né? O pessoal que vai discutir Marx, vão atentar para esse termo. O pessoal que vai discutir Adam Smith, Hayek, né? É bom atentar para esse termo. O que é sobretrabalho? O que é sobretrabalho? Né? Essa carga de trabalho, certo? Esse trabalho além que o empregado desempenha, não remunerado, certo? Isso está claro? Por favor, se manifeste. Preciso saber se está claro. Certo? O algodão sofreu vantagens em alguns períodos em que os principais produtores enfrentavam crises internas, por exemplo, a Guerra de Secessão nos Estados Unidos. Certo? Os Estados Unidos, os principais produtores de algodão, vai ter uma guerra civil nos Estados Unidos, o norte contra o sul dos Estados Unidos. Certo? E nesse período em que o norte e o sul entram em conflito, eles param de produzir esse algodão. Quem vai produzir o algodão? O Brasil vai abastecer esse mercado aí, certo? Enquanto os Estados Unidos estão em conflito. Certo? O filme O Vento Levou, certo? É um filme antigo, né? Mas é um clássico, certo? Mas é um clássico. Recomendo. Quem quiser ter uma noção, né? Um filme romântico, musical, aquela coisa toda. Grande pra caramba, mas eu particularmente acho muito legal esse filme O Vento Levou. Passa desse contexto de guerra de secessão, para você ter uma ideia da destruição produzida dentro dos Estados Unidos, né? O norte, progressista, desenvolvimentista, industrialista, abolicionista, contra o sul, agrário, exportador, escravocrata, né? A guerra de secessão norte-americana. Certo? Bom, então nós citamos aí 3 frentes, né, econômicas do Brasil. Falamos um pouquinho do café, o açúcar, ele falou do algodão. Né? A partir da década de 1820, o café começa a ganhar importância. Alastra-se pelo Vale do Paraíba, entre Rio de Janeiro e São Paulo. Presta atenção nisso, geografia. O Vale do Paraíba não fica na Paraíba. O Vale do Paraíba é uma região entre Rio de Janeiro e São Paulo. Presta atenção nisso. O Vale do Paraíba fica onde? No Nordeste. Não, o Vale do Paraíba entre Rio de Janeiro e São Paulo. E avança por São Paulo, favorecida pelo Porto de Santos, solo fértil e chuvas regulares, o que favorece a produção agrícola, atingindo o Oeste Paulista, que vai ser a principal referência cafeeira, certo? E de grande influência política. Atenta para esses dois pontos geográficos, Oeste Paulista e Vale do Paraíba. Atenta para esses 2 pontos geográficos. Encontrando solo ainda mais favorável, a chamada terra roxa, ou terra roxa, como as pessoas costumavam falar, né, que era uma terra de cor avermelhada, transformando São Paulo no principal produtor. Então, que fatores vão permitir o desenvolvimento do café, certo? No Vale do Paraíba, Rio de Janeiro, São Paulo ou Oeste Paulista? Bom, o solo fértil, chuvas regulares. Esse solo fértil em algumas localidades ainda mais propício, no caso do Oeste Paulista, a terra roxa, certo? E local de deslocamento, você tinha o Porto de Santos, né? Era mais fácil chegar ao Porto de Santos, em São Paulo, Santos está em São Paulo, e dali o produto era exportado, né? Ou seja, o deslocamento da produção até o envio para o comprador era menor, o custo era menor. Isso favorece o desenvolvimento do café nessas regiões. Com a proibição do tráfico de escravos em 1850, os recursos permitiram o acúmulo de excedente de capital. Como assim? Bom, se acabou o tráfico, você não está tendo acesso a escravos, né? Então, o dinheiro que você gastaria com escravos, você vai investir em outra coisa. Certo? É óbvio que o tráfico de escravos, a proibição do tráfico de escravos, não impediu o contrabando de escravos, né? Isso é uma discussão mais para frente. Certo? Os primeiros cafeicultores, e isso é importante, eram oriundos de camadas diferentes das privilegiadas. Quem? Aqueles produtores de açúcar. O centro econômico do Brasil, até esse momento, é o Nordeste e a produção açucareira. Então, outros grupos vão começar a desenvolver o café. Né? Comerciantes, outros pequenos proprietários, membros da burocracia estatal, ou seja, homens do Estado, né? Mas com recurso, especialmente militares. Nota-se uma mobilidade social, ou seja, pessoa mudando de categoria. Né? Eu sou funcionário público, compro uma terra, começo a plantar café, começo a ganhar dinheiro com isso, eu estou mudando de patamar, certo? Eu estou mudando a minha condição, beleza?
Presta atenção nessa construção dessa elite agrária cafeicultora, na origem dela. Pequenos proprietários, comerciantes, membros de uma burocracia estatal, certo? O cara que plantava açúcar, ele não vai deixar de plantar açúcar para produzir café. Até porque no Nordeste você não tem condições nessa época para produzir o café. Certo? Nem vai largar lá a terra dele e vir aqui para São Paulo e começar do zero. Certo? Então quem vai produzir café não são aqueles donos das terras produtoras de café do Nordeste. São outros grupos. Beleza? Diferente da elite açucareira, os barões do café se fixaram nos arredores da cidade, em mansões, promoveram o desenvolvimento urbano, ou seja, o transporte, estrada de ferro e postes. Olha o crescimento da cidade. Olha a urbanização produzida pelo café. Você tem que ler e enxergar isso. É o tipo de coisa que se eu não estivesse lendo para você, você tem que ler e pensar, caraca, olha só, é o desenvolvimento urbano. Então os caras, as pessoas, ao invés de morarem na propriedade que planta café, não, muitos deles têm a propriedade lá no interior, mas moram nessa cidade. Se as pessoas com posse, se as pessoas com poder e influência política moram na cidade, a cidade tem que atender aos interesses desses indivíduos, certo? Tem que oferecer a eles o que o dinheiro pode pagar. Certo? Então você vai favorecer o deslocamento, estrada de ferro, portos, desenvolver a comunicação, energia ou luz, certo? Ou luz, seja, certo? Então esse meio urbano ele começa a se desenvolver devido à presença desses barões ali na cidade, certo? O desenvolvimento urbano. E vindo esse desenvolvimento tecnológico, esse desenvolvimento urbano para a cidade, outras pessoas, né? Eles têm que acompanhar empregados, pequenos comerciantes, etc. E tal. Então a cidade começa a crescer e se desenvolver em torno desses grupos sociais. Sim? Beleza? Diversificando a economia com investimento no comércio, em banco, indústria, etc. Então presta atenção no impacto do café nas cidades, principalmente as cidades paulistas, certo? Que a gente está discutindo primeiro. Tranquilo? Diferenças entre a aristocracia tradicional e a aristocracia cafeicultora. O que nós estamos chamando de aristocracia tradicional? Basicamente, a aristocracia açucareira, né? Liga-se apenas na produção, fica na comercialização a cargo de outros setores da sociedade. Ou seja, eu produzo a cana e quem vai fazer todo o processo de comercialização, venda, eu só repasso a minha produção para alguém. E esse alguém dá sequência ao processo. Certo? Então eu produzo a cana, transformo em pães de açúcar e vendo. O que vai acontecer com isso depois, eu não estou preocupado com isso. Certo? A aristocracia cafeicultura, não. Principalmente a do Oeste Paulista. Certo? Atenta para essa diferença que vai ser apresentada agora. Ela assume a organização da produção de forma mais empresarial, interagindo com todas as áreas. A aristocracia do Oeste Paulista introduz melhorias técnicas, substitui o trabalho escravo pelo assalariado. Opa! Presta atenção nisso aqui. Ó. Nós não abolimos a escravidão ainda no Brasil. Mas alguns produtores de café no Oeste Paulista substituem o trabalho escravo, ou seja, liberta os seus escravos, aqueles que têm, certo? Utilizando o trabalho assalariado. Vê? É uma mudança. Você está vendo aí nós estamos vivendo momentos concomitantes. Trabalho assalariado, trabalho escravo. Vê? Investe em indústria e setor financeiro. A proibição do tráfico, slide anterior, certo? Vai permitir o capital excedente. Eu não tenho mais dinheiro para comprar, eu não vou usar mais ele para comprar escravo. O que eu vou fazer com esse dinheiro que sobrou? Eu vou investir em outros setores. Por exemplo, indústria, pequenas fábricas. Entendeu isso? Importante atentar para isso, hein? Aderindo a um discurso progressista, defensor da abolição da escravatura e da república. Opa! Começamos a construir, então, um terreno que vai levar ao fim do Império no Brasil e a proclamação da República mais à frente. Quem é que está puxando esse fio? A aristocracia cafeeira do Oeste Paulista. Ela vai ser fundamental nesse processo. Certo? Atenta para isso. A aristocracia do Vale do Paraíba, apesar de estar ligada à produção de café, se posiciona mais próximo da aristocracia tradicional, ou seja, a forma de pensar e encarar o processo econômico dos cafeicultores do Vale do Paraíba
está próximo de como pensam os produtores de açúcar. Então a gente percebe aí que vai haver uma divergência entre os produtores de café, né? Observe que, apesar de todo mundo produzir a mesma coisa, eles não querem, não desejam, não pensam a mesma forma de desenvolvimento econômico e político, por consequência. Importante atentar para essa diferença entre esses dois grupos que estão surgindo com força aí. A aristocracia cafeeira, Oeste Paulista, Vale do Paraíba. Mexe o copo. Certo? Mexe o copo aí. Por favor. Vamos. Estou sozinho no quarto escuro. Por favor. Tem alguém aí? Não estou sozinho não, né? Essas cortinas. Estou dando para a Risa, para a Nalanda, para a Fernanda, para a Yasmin. Só. 4 alunas. Muito bem. Deixa eu registrar as 4 aqui. Tem mais ninguém na sala. Beleza. Isso é importante. Pronto. Obrigado, meninas. O surto industrial. O que você tem por surto? Pequeno, né? Desenvolvimento, no começo. Né? Que fatores vão permitir esse surto industrial no Brasil? Né? A proibição do tráfico em 1850 com a Lei Eusébio de Queiroz, sempre atenta para essas datas e as leis que estão sendo criadas. Isso cai demais em questões. Né? Atenta para essas leis. Em 1850, a Lei Eusébio de Queiroz destinou recursos a outros empreendimentos. Então, o que foi a Lei Eusébio de Queiroz? Proibiu o tráfico de escravos. Em 1850. Certo? A tarifa Alves Branco, em 1844, aumentou as tarifas a aproximadamente 3 mil artigos importados, favorecendo o desenvolvimento de empresas nacionais. Ou seja, observa, a tarifa Alves Branco afeta os interesses ingleses, né? Que vão ter suas taxas de exportação para o Brasil aumentadas, elevadas. Favorece a quem quer investir no Brasil. Como que eu vou produzir camisa brasileira com uma tecnologia X e vou concorrer com a camisa vinda da Europa, no caso aqui, vamos dizer, da Inglaterra, que é produzida por uma tecnologia superior, que pode produzir com uma qualidade melhor e numa quantidade maior. Eu não consigo competir. Então eu tenho que proteger o meu mercado. Balança comercial favorável. Lembra disso? No mercantilismo? Né? Um país independente, um país que visa seu crescimento, seu desenvolvimento pleno, um país autônomo, ele protege a sua economia. Ele busca produzir tudo que ele pode produzir. Mas nós vamos ver, isso vai ficar claro para nós, que o Brasil, uma vez colonizado, sempre colonizado, certo? Ele sempre abre as pernas, certo? Para os interesses econômicos externos. Basta ver a nossa produção agrícola, basta ver o preço do etanol. E eu não estou falando só dos Estados Unidos, nos Estados Unidos, China, Inglaterra, todo mundo monta nas costas dessa economia nacional. Certo? Se você estiver acompanhando o jornal, você vai perceber isso claramente. Né? Ver a questão do aço, ver a questão do etanol, ver a questão dos grãos, para que a gente exporta, quanto a gente exporta. Certo? Procura descobrir o que a gente importa. De tudo que a gente importa, o que a gente podia produzir? Será que a gente não tem condição de criar um computador brasileiro? Aí criou essa ideia de que o brasileiro é burro, que a gente não estuda, certo? Para justificar esse tipo de comportamento. E o brasileiro, o cidadão comum, repete isso. Né? Eu vou comprar o estrangeiro porque o estrangeiro é melhor que o nacional. Mas por quê? Vamos pressionar para o nacional ser bom. Né? Para o nacional ser bom, a gente comprar um produto nacional. Gera tecnologia, gera investimento social, gera emprego. Mas vamos essa discussão mais para frente. Certo? E devido à tarifa Alves Branco, como vai afetar os interesses ingleses, a Inglaterra, ela se vinga com a proibição do tráfico. Tá agendado, vou ver se eu vejo esse final de semana sobre o porco da China. Né? Hoje, todo o estresse, toda essa política, todo esse estresse norte-americano, todo esse apoio a governos de caráter autoritário ligados aos Estados Unidos tem como objetivo fazer com que os Estados Unidos recuperem esse centralismo econômico. Né? Os Estados Unidos estão desesperados. Né? Como vencer a China? Né? A maior população do mundo, né? Desenvolvimentista, economicamente
extremamente desenvolvida, certo? Então, esse apoio norte-americano a governos de caráter autoritário, como o nosso, por exemplo, tem como objetivo criar um monstro. Hoje o inimigo, né, é a China, não porque a China é comunista, isso é discurso, não é? É porque a China é a detentora do mercado, ela está controlando o mercado mundial. A grande potência econômica hoje é a China. Os Estados Unidos é uma potência bélica, econômica ela não é mais a potência econômica, certo? Isso é uma discussão importante mais para frente. Outro fator do surto industrial, bom, a Lei Zero de Queiroz, que proibiu o tráfico, então o dinheiro que eu ia gastar no tráfico eu vou investir em indústria. A tarifa Alves Branco, que dificulta a importação de produtos, logo eu tenho que passar a produzir produtos, certo? Eu tenho que produzir. Coisa simples, né, do uso cotidiano, né? Você não tem que... Prato, talher, roupa, você compra de fora. Essas, utensílios do uso cotidiano a gente tem que buscar, certo? Em cima disso, se você conversar com seu pai, com a sua mãe, talvez você tenha percebido isso. Até bem pouco tempo atrás, você ia no supermercado, olha como é que é a dominação de mercado. Você ia no supermercado, sua mãe falava assim, fulano, vai no mercado e compra uma quiboa para mim. O que é quiboa? A água sanitária. Quiboa é a marca. Mas ela predominava no mercado brasileiro. Era como se toda a água sanitária fosse quiboa. Pó Royal. Ah, não, padaria como um Pó Royal para mim. Pó Royal é a marca. Só com fermento. Mas você tinha uma marca que sobressaía no mercado. Né? E eu vou comprar uma Gillette para barbear o rosto. Gillette é a marca. Você consegue ver isso? Bombril, excelente exemplo. Vai lá comprar Bombril. Bombril é palha de aço, né? O Bombril é a marca. Mas o domínio do mercado impede que a gente faça saber essa relação entre o nome e a coisa, como se só existisse aquele. Não, existem outros, né? Todd, depois vem o Nescau, né? Outros achocolatados. Percebe? Isso é domínio de mercado. Um domina o mercado todo. Olha que beleza, né? Você pode dominar um mercado todo desse tamanho, certo? Porque não tem concorrência, né? Você não tem essa concorrência. A monopolização. A abertura, ela é interessante desde que você permita à indústria nacional se desenvolver e participar de igual para igual com esta concorrência. Se for para vir produto de fora e a gente só comprar, não produzir nada, ou só produzir matéria-prima, o que a gente produz? Matéria-prima, basicamente. Né? Beleza? Política de emissão monetária para amenizar o déficit da balança comercial e colocar mais moeda para circular. O problema é que quando você começa a produzir moeda demais, você desvaloriza o preço da moeda, né? O valor dela cai. Quanto mais dinheiro no mercado, menos ela vale. Tais ações que diversificavam a economia não significavam uma política de economia que vislumbrasse, isso é importante, um desenvolvimento autônomo e independente, mas uma reordenação da produção num padrão moderno, mantendo sua característica exportadora. Até porque tais tentativas ocasionavam pressões externas, que mantinham o Brasil atrelado à sua condição periférica na ordem capitalista internacional. O que eu quero dizer com isso? Apesar de você estar tentando produzir um desenvolvimento industrial, veja, nós estamos falando de segunda metade do século XIX. A Europa está entrando na segunda revolução industrial. O Brasil está tentando começar a primeira. Certo? O capital estrangeiro, principalmente a Inglaterra, que a gente está atrelado nesse momento, ele vai dificultar de todas as formas que a nossa indústria se desenvolva. Certo? Ela vai atrapalhar de todas as formas a nossa indústria se desenvolva. Por quê? Se nós produzirmos, nós deixamos de comprar dela. Então, para a Inglaterra, não é interessante que a gente tenha uma indústria desenvolvida. E como a Inglaterra atrapalha o desenvolvimento brasileiro? Ora, nós temos uma elite agrária, né, que está lá colada no Dom Pedro, certo? Tomando decisões, auxiliando a tomada de decisões. Certo? Se essa elite agrária que produz, né, gêneros, culturas, que são comprados por outros países, principalmente a Inglaterra, certo? Se o Brasil ameaçar os interesses desses ingleses com uma indústria, certo? O que esses países estrangeiros da Inglaterra ela passa a fazer? Ela ameaça não comprar os nossos produtos.
Se ela não comprar os nossos produtos, cana, café, borracha, o que quer que seja, essa elite agrária, ela perde dinheiro. Certo? Então, essa mesma elite agrária nacional, certo? Atrelada aos interesses da economia estrangeira, ela vai boicotar a nossa indústria. A nossa elite boicota a nossa indústria. Por quê? Porque a nossa elite depende do capital estrangeiro. Então, qualquer coisa que ameace os interesses do capital estrangeiro, certo? Sofrerá pressões para que essa elite impeça esse tal desenvolvimento. Se você prestar atenção, no século XXI você ainda percebe isso. Acabei de falar, vê aí a questão do aço, a questão do etanol, pesquisa no Google. O aço, o etanol, os desmatamentos na Amazônia, no Pantanal, certo? As questões ligadas a o porquê nós não temos uma tecnologia desenvolvida. Está aí, o Covid. Nós temos a inteligência, nós tínhamos a inteligência para trabalhar, pesquisar o Covid, mas o que a gente não tinha? A gente não tinha insumo, matéria básica para... Porque a gente não produz mais o insumo. Como a gente não investe mais em ciência nesse país, né? Dinheiro investido na ciência é besteira, coisa de comunista, certo? A gente tem que comprar um insumo de fora. Só que quem venderia o insumo de fora está trabalhando para achar um remédio para vender para a gente depois. Isso é besteira, né? Simples. Muito importante essa observação. Isso aqui você tem que conseguir enxergar, certo? Isso aqui você tem que conseguir enxergar. Como que as pressões externas atrapalham o desenvolvimento urbano, o desenvolvimento industrial no Brasil, certo? No momento em que os interesses econômicos externos, estrangeiros, principalmente a Inglaterra, forem ameaçados, elas ameaçam, né, o comércio agrícola brasileiro, né? Essa economia de exportação. E aí a elite, para não perder os recursos, para não tomar prejuízo, né, boicotam os nossos projetos. Muito importantíssimo. Vamos falar disso aqui várias vezes daqui para frente. Destaque para Irineu Evangelista de Souza, o Barão de Mauá. Né? O Barão de Mauá vai ser um dos grandes industriais do Brasil. Né? E presta atenção, vê como é que ele vai ser boicotado. Né? Olha o slide, vê como ele será boicotado. Investe em transportes, comunicação, banco. Implantou iluminação a gás. Implantou iluminação, gás, água e fábricas no Rio de Janeiro. Em 1860, devido às pressões do comércio importador, a tarifa Alves Branco foi substituída pela tarifa Silva Ferraz. Lembra o que era a tarifa Alves Branco? O que era a tarifa Alves Branco? Aumentou as tarifas de artigos importados. O que está acontecendo aqui nesse momento? Né? Devido a pressões do comércio importador, ou seja, capital estrangeiro, incomodado com o aumento das taxas que eles estavam tendo que pagar, pressionam o governo a reduzirem as taxas. Tarifa Silva Ferraz reduz aquelas taxas que favoreciam o desenvolvimento industrial no Brasil. Por que ele reduz as taxas? Porque as economias estrangeiras se sentiram afetadas com o aumento dessas taxas. Certo? De importação de máquinas, ferragens, ferramentas e armas, afetando em cheio as empresas nacionais. Ou seja, a empresa nacional vai ter que concorrer com as empresas estrangeiras e ela não tem condições de fazer isso. Certo? Não tem condições tecnológicas para fazer isso. O Brasil ainda está engateando nesse processo de interação com o capitalismo. O discurso nacionalista de Mauá era antagônico aos interesses ingleses e não recebeu apoio governamental que discordava de sua posição liberal e abolicionista. Ora, né? Apoio governamental entende-se o quê? Essa elite agrária, latifundiária, monocultora, escravocrata. Aí aparece um cara defendendo a indústria, a abolição da escravatura. Percebe aí o conflito de ideias? É importante perceber esse conflito de ideias. Ao fim, Mauá viu suas empresas apropriadas pelo capital estrangeiro. O que significa dizer isso? Ele teve que vender. Ele não conseguiu manter, né, o seu projeto industrializador. Ele não consegue competir. Né? Ele vai ser boicotado pelo Estado brasileiro. Por que o Estado brasileiro vai... Porque os interesses econômicos de uma determinada elite falou mais alto do que o interesse nacional. Isso acontece até hoje.
se você procurar direitinho. É claro, quando eu falo assim, isso acontece até hoje, você tem que observar alguns aspectos importantes. Não é mais a elite agrária que está no poder no Brasil, existem outros grupos sociais predominantes, certo? O espaço-tempo é outro, né? Nós estamos no século XXI, nós estamos no século XIX, mas quando eu falo, você percebe isso até hoje, você vê semelhanças de comportamento políticos, né, em defesa de interesses de determinados grupos, certo? Que sobressaem ao interesse da maioria. Uma maioria que não consegue enxergar e perceber isso, certo? Que não consegue enxergar e perceber isso, né? De como o interesse externo interfere de forma impositiva, eu diria, nas decisões nacionais. Porque existe uma elite aí, né? Os grandes bancos, por exemplo, exercem uma influência brutal sobre os caminhos da economia nacional, certo? Que se sobrepõe aos interesses da massa. A massa está feliz se receber R$ 300 no final do mês, né? Isso é o que a gente chama de cala-boca. Não que não fosse necessário, é importante, nós vamos discutir isso mais à frente. Ao fim, o Brasil viveu um surto, um espasmo industrial, e não um processo industrial de fato, né? Porque vai estar sendo boicotado aí. Isso vai ser essa contradição entre o interesse da elite agrária submissa, né, aos interesses externos que mantém o país atrasado tecnologicamente, vai ser um dos fatores que vai levar à república. Aí, gráficos, né? Vamos ler gráfico aí, né? Aqui o período, de 1821 a 30, 31, 40. Aí você vê aqui desde da independência, passando pela regência até Dom Pedro II, né? A exportação, no primeiro momento aqui, quem mandava era o açúcar, tá vendo? Quem mais exportava era o açúcar. A partir de 1830, né, o café assume o posto de produto mais exportado do Brasil. A menina dos olhos, né? A joia da economia nacional passa a ser o café. 61% das exportações brasileiras na segunda metade do século XX é de café, certo? Aí essa elite cafeicultora vai dizer assim para a Inglaterra: não, nós vamos aumentar impostos, nós vamos investir em indústria e vamos parar de comprar os seus produtos importados. É mesmo? Percebe a relação de dependência? Isso fica mais grave quando você olha para o café e descobre ou percebe que café é algo supérfluo. As pessoas vivem sem café. Alguns tremem, alguns vão ter crises de abstinência, mas vivem. Você não vive sem comer, arroz, feijão, não é? Mas sem café, o que eu quero dizer com isso? Qualquer crise econômica, você reduz compra de café. Logo, você afeta na alma os interesses na economia nacional brasileira. Vamos ver isso também, né? Vê como varia aqui, ó. Algodão, açúcar, açúcar, açúcar. O algodão aqui, guerra de secessão norte-americana, está nesse contexto aqui, certo? Depois volta a ser açúcar, açúcar, certo? Ó, vê? Importante atentar para isso, né? Beleza? Tranquilo? Todo mundo conseguiu identificar e perceber essa evolução dos produtos exportados no Brasil ao longo do tempo? Né? Mais o segundo, terceiro, quarto, quinto. Certo? Importante ver esses gráficos, hein? Fazer perguntas, analisar esses gráficos. Estou aqui embaixo. Empréstimos externos. Opa, vamos ver como é que o Brasil está pegando dinheiro emprestado. 1824 para cobrir déficits orçamentários, dívida flutuante. Idem, a mesma coisa para cobrir. O Brasil pega dinheiro emprestado para pagar empréstimos que não pagou. Então, eu estou devendo. O juro está aumentando. O que eu faço? Eu vou lá, pego outro empréstimo para pagar esse empréstimo. E assim a gente continua fazendo. Vê? Isso que nós estamos dizendo. Então, ó, cobrir déficit orçamentário, ou seja, está gastando mais do que arrecada. Continua, 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 continua. Vê o histórico? Dívida para pagar dívida? Ai, meu Deus, parece mamãe com cartão de crédito dela. Não é verdade. Né? Não é verdade. Lembra mamãe pagando os cartões de crédito dela. Empréstimos para pagar empréstimos. Ai, paguei a minha dívida. Como? Ah, peguei dinheiro emprestado. Uhum. Isso mesmo. Certo? Isso mesmo. Né? Parece mamãe pagando dívida. Certo?
Importação de escravos. Esse dado é importante, até para fazer um comparativo aqui com a exportação, né? 1842, 17 mil, 43, 22. Ó, o fim do tráfico foi aqui, ó, 1850. 23 mil escravos. Certo? Você percebe que é uma redução aqui, né? Da importação de escravos. Oficiais, né? Você vai ter o tráfico desse escravo, o contrabando desse escravo, mas o tráfico ele vai deixar de ser externo e vai começar a se tornar interno. Como assim um tráfico interno? Com a perda do valor, né, com a perda do prestígio desse açúcar, certo? E a percepção dos grandes proprietários de açúcar de que as pressões abolicionistas elas estavam aí, que a abolição ia acontecer, o Nordeste começa a libertar os seus escravos ou a vendê-los para o Sul-Sudeste. Imaginando que com a abolição, esse agricultor cafeeiro que está assumindo o controle político e econômico do país teria um grande prejuízo. Certo? E assim que eles poderiam vir a retomar esse poder. Certo? Então o tráfico, a venda de escravos estava sendo dentro do país. Norte e Nordeste começa a repassá-los para o Sul e Sudeste. A gente vai ver isso mais à frente. É importante olhar esses mapas e comparar. Se alguém percebeu alguma coisa, você perguntar, a gente discute, gera um debatezinho legal. Um outro aspecto da modernização do Brasil foi a instalação de estradas de ferro, com o objetivo de melhorar transportes e comunicação. A gente falou isso em Revolução Industrial, né? Quanto mais você desenvolve transporte e comunicação, mais você dinamiza o comércio. Se você está dinamizando o comércio, você tem que ampliar a produção de coisas, né? Você precisa vender, você precisa produzir. Então, ó, veja como cresce as estradas de ferro no Brasil. Se você observar hoje, a nossa malha ferroviária brasileira ainda remonta ao Segundo Império. Pouca coisa cresceu de lá para cá. Né? Veja quilômetros quadrados, né? 1854, 14 mil quilômetros quadrados, 1906, 11.281 quilômetros quadrados, né? Na região cafeeira, por quilômetros no Brasil. Certo? É importante observar, é o progresso, né? O Brasil desenvolvendo o progresso. A construção de estrada de ferro vai desenvolver progresso? Vai, ao longo das estradas de ferro vão surgir vilarejos serão dinamizados com comércio, né? A vida ali naqueles vilarejos vão dinamizar aquelas cidades, né? Tem ali a estação ali em Cariacica, né? Você pode pegar um trem e fazer um passeiozinho, né? Que você vai perceber algumas cidades, até cidades fantasmas, né? Que deixaram de existir, né? Com o passar do tempo, né? Perderam força. É importante observar que para a construção dessa estrada de ferro, o governo brasileiro vai pegar dinheiro emprestado com a Inglaterra, certo? E vai comprar da Inglaterra o material necessário para construir a estrada de ferro. Certo? Que vai atender os interesses do Brasil? Vai gerar o progresso? Vai, mas quem ganha mais com isso? A própria Inglaterra. Porque essa estrada de ferro vai chegar ao interior de forma mais rápida, abastece com matéria-prima, chega até o porto, do porto leva essa matéria-prima para a Inglaterra transforma em gêneros industrializados, retorna ao porto, que bota esses produtos nos trens, que distribuem ao interior, certo? Até encher novamente os seus vagões com matéria-prima. Certo, senhores e senhoritos? Faltam 4 minutos para o encerramento do Cisco. Nós vamos interromper a gravação